Olá, aqui a gente vai começar o assunto da segunda unidade, né? Que a gente vai falar hoje sobre doença de Parkinson. Então, a doença de Parkinson também é conhecida como mal de Parkinson. Ela é uma doença degenerativa, crônica e progressiva que acontece em geral em pessoas idosas. Então, ela por ser uma doença degenerativa, a progressão dessa doença ela vai ser uma situação que vai ser corriqueira, né? Então, lá na doença de Parkinson, ela vai acontecer a perda dos neurônios do sistema nervoso central de uma região importante que fica bem no centro desse córtex cerebral, que é a substância negra. Essa substância negra ela é importante porque é ela que sintetiza, é ela que produz um neurotransmissor muito importante para o controle das contrações musculares, chamado dopamina. A doença de Parkinson ela é caracterizada como um distúrbio do movimento. No entanto, eu posso encontrar também alguns pacientes que evoluem com perda sensorial, né, e outros que evoluem também com dor. Mas na maior parte que a gente vai encontrar são os tremores, né? São os distúrbios de movimento. O papel da dopamina é controlar essa contração. Sabemos que os movimentos eles são proporcionados por um outro neurotransmissor, que é a acetilcolina, né, que está na placa do músculo, onde a dopamina ela vai controlar essa acetilcolina. Quando a gente não tem a formação dessa dopamina, a acetilcolina vai estar em excesso nessa placa do músculo e aí vai acontecer as contrações involuntárias. Então, a síndrome parkinsoniana estão entre as condições neurodegenerativas mais frequentes. Ela é caracterizada pela perda de célula da parte compacta da substância negra. Sobre o aspecto fisiopatológico, a doença é ocasionada por alterações funcionais do sistema dopaminérgicos, noradrenérgicos, serotoninérgicos e colinérgicos. Então, a gente tem perdas aí por conta de uma lesão na substância negra de vários neurotransmissores importantes para a harmonia, a homeostase do nosso sistema músculo-esquelético, por exemplo, né? Então, a doença de Parkinson ela vai além de ter um déficit na produção da dopamina, a gente também vai ter um déficit na produção de noradrenalina, serotonina e algumas pontes colinérgicas que fazem parte também dessa ligação desses neurotransmissores para poder estar envolvendo esse movimento, né? Então, no Parkinson a gente vai ver que o tremor é um tremor em repouso. Então ele está no repouso, ele está com um tremor. Quando ele realiza o movimento, esse tremor para, né, de funcionar, de acontecer. Porque a acetilcolina está sendo gasta para fazer aquele movimento. Então, sintomas cardinais da doença de Parkinson. Principal deles, tremor em repouso. Ele pode ser postural ou cinético, né? Então, geralmente esse tremor ele é em repouso e pode ser numa determinada posição ou então pode ser em qualquer posição que ele pode estar tendo esse tremor, né? Quando ele acaba esse repouso, esse tremor também ele cessa. O paciente, geralmente idoso, a gente vai encontrar uma bradicinesia, né?
uma diminuição, uma lentidão desses movimentos, ou uma acinesia. Muitos deles não conseguem começar a realizar esse movimento. Não estou falando do tremor, eu estou falando do movimento voluntário. Muitos evoluem com rigidez muscular. Alguns pacientes de Parkinson relatam que toda vez que vai realizar qualquer tipo de ação, é como se tivesse alguma coisa segurando eles, né? Isso é a rigidez muscular. Os músculos contraídos e não deixam ele realizar os movimentos da forma que ele quer realizar esses movimentos. Uma coisa muito importante, muito corriqueira na doença de Parkinson é a instabilidade postural, né? A postura desse idoso, a postura desse paciente neurológico, ela é muito importante para que aconteça essas quedas. É corriqueiro o paciente parkinsoniano ele ter quedas por conta dessa instabilidade postural. O centro de gravidade dele não está no meio do corpo dele, né? No meio do sistema musculoesquelético dele. Então ele tem essa oscilação de centro de gravidade e aí acontecem as quedas. Tem 4 sintomas aqui, certo? A literatura diz que a presença de 2 desses sinais, desses 4 sinais aqui, permite o diagnóstico de parkinsonismo, né? Lembrando que parkinsonismo é diferente da doença de Parkinson. Parkinsonismo, a gente vai julgar os sintomas. Parkinson, né? Para que seja Parkinson, eu preciso dos 4 sintomas cardinais. A gente falou aí da substância negra, a gente precisa entender o que é a substância negra e qual o papel dela no sistema nervoso central. Então, a substância negra é o conjunto de neurônios que estão localizados no mesencéfalo, lá bem no centro do cérebro, mas na base desse cérebro, do mesencéfalo. Então, ela é conectada através das sinapses com os gânglios da base. O gânglio da base nada mais é do que um conjunto de corpos neuronais localizados no interior do hemisfério cerebral. Então, esses núcleos da base, eles são responsáveis por mandar essa informação e levar essa dopamina até as terminações, os neurônios motores, né, que vão para a placa motora. A substância negra, ela produz esse neurotransmissor chamado de dopamina. Então a dopamina funciona como neurotransmissor inibitório do corpo estriado. Ou seja, a dopamina, ela inibe a contração do músculo, né? Então é ela que controla. Se a gente tiver muita acetilcolina, vai abrir muitos canais de cálcio. Então esse músculo vai contrair. Se a gente tem a dopamina, ela vai inibir justamente esse funcionamento desse músculo. Então, por isso que as pessoas que têm dopamina, ela não tem o tremor, que é a contração muscular, né? Então esse neurotransmissor, ele é inibitório do corpo estriado. A dopamina desempenha um papel na modulação da dor, percepção e processamento de algumas substâncias também. Isso é uma função da dopamina secundária, né? Então, se ela quebra a rigidez, a dor muscular não vai existir, né? Se ela tem toda essa sinapse funcionando normalmente, a percepção, as sensações também vão ser adequadas. Então funciona dessa forma aqui, ó. O neurônio normal, né? Ele tem a dopamina, libera a dopamina, onde ele se liga ao outro na sua sinapse e manda essa informação de controle de movimento.
Quando o paciente parkinsoniano ele não tem a formação de dopamina, no receptor dele não vai chegar dopamina, então ele vai ter uma desordem no movimento. Então esse movimento vai estar desordenado, descoordenado, e aí acontecem esses tremores, né? Então aqui mais uma ilustração, né? Formação de dopamina e liberação de dopamina para os seus receptores. Quando esses receptores estão vazios, eu não tenho uma informação de controle do movimento, então esse movimento ele fica incontrolado, insustentável e começa a gente observar os tremores. Aqui mais uma ilustração, né, onde se encontra na sinapse a dopamina, como ela é liberada, e vem vesícula, essa vesícula abre e a dopamina é liberada para os seus receptores. Então, a maior importância, a importância na doença de Parkinson é justamente a preocupação na doença de Parkinson, justamente com a dopamina, onde essa dopamina ela vai ter esse controle neuromuscular. Então, na doença de Parkinson há uma diminuição das concentrações de dopamina. Dessa forma, há uma hiperatividade do corpo estriado. Essa hiperatividade vai ser vista com os tremores, dificultando assim o controle dos movimentos da pessoa acometida. Então lá, substância negra produz dopamina, é liberada no neurônio motor. Neurônio motor, na hora de fazer a sinapse, ele tem que ter a dopamina para controlar esse movimento. Quando essa substância negra não consegue produzir essa dopamina, eu não vou ter liberação de dopamina nessa sinapse, e aí esse movimento vai estar descoordenado, desorientado. Então aqui ela é inversamente proporcional ao efeito da acetilcolina. Então a dopamina ela inibe o movimento descoordenado, então ela diminui essa intensidade do movimento, enquanto a acetilcolina ela aumenta esse movimento. E na doença de Parkinson a gente pode ter aqui uma figura muito vista na literatura em relação à doença de Parkinson, né? É um neurônio como se ele funcionasse como uma balança, onde a acetilcolina na doença de Parkinson sempre vai ser mais pesada do que a quantidade de dopamina. Então eu não tenho esse controle desse movimento. Fatores de risco para a doença de Parkinson. A idade é o fator de risco predominante para o desenvolvimento da doença de Parkinson, né? Toda doença degenerativa, progressiva, ela tem uma relação muito íntima com a idade. A doença de Parkinson é mais vista, acomete mais em homens, né? Não se sabe ainda, os estudos não sabem ainda se tem uma relação hormonal ou se é porque o homem geralmente tem mais movimento, usa mais a força. Não se sabe ainda, isso está em estudo, né? A maior exposição a fatores de riscos ambientais, como pesticidas e produtos químicos industriais, vão favorecer essa lesão na substância negra e vão favorecer a esse aparecimento da doença de Parkinson. Cerca de 200 casos a cada 100 mil indivíduos, né? O que a gente, mais ou menos o que a gente tem aí de parkinsonianos em relação à população. Por exemplo, Valença tem em
torno de 100 mil habitantes, né? Pela literatura, aqui provavelmente terá 200 pessoas com Parkinson. Sua prevalência é maior em brancos do que entre os negros. Essa parte epidemiológica, eles coletam os dados, né? E eles não conseguiram ainda provar o porquê isso acontece, né? Mas na raça branca a gente encontra mais pacientes com Parkinson do que na raça negra. Cerca de 3% da população acima de 65 anos vão ter doença de Parkinson. É um estudo feito de acordo com a população mundial. Eles entenderam que 3% dessa população de idosos vão estar aí evoluindo com a doença de Parkinson. A etiopatogenia, ela é desconhecida, é o que causa essa degeneração na substância negra, ela é desconhecida, ainda não temos uma relação assim, não temos uma etiopatogenia certa dessa doença. Então sabemos que ele acomete os neurônios dopaminérgicos da substância negra, resultando em um déficit da dopamina. Agora, como é que ele acomete, o porquê ele acomete ainda é desconhecido. Então, o déficit desses neurotransmissores afeta a capacidade do organismo de controlar os movimentos normais. Se a gente for, por exemplo, avaliar uma marcha de um parkinsoniano, a gente vai ver que ele não consegue ter o controle dos movimentos, ele não consegue ter harmonia entre os movimentos, principalmente da marcha. Tanto é que tem uma classificação de uma marcha patológica, que é a marcha parkinsoniana, né? E é bem visível a falta de dopamina que provoca nessa marcha desse idoso. Fatores que podem desencadear o parkinsonismo: uso exagerado e contínuo de medicamentos, isquemia cerebral, aqui mais por uma lesão direta na região da substância negra, né? Se, por exemplo, uma pessoa tiver um AVC isquêmico, que em uma artéria que irriga a substância negra, o paciente vai evoluir com a doença de Parkinson. Importante aqui também saber que um fator que é muito comum acontecer é aquelas pessoas que frequentam ambientes industriais, né, que são tóxicos, principalmente indústria de manganês e derivados de petróleo, e quem trabalha com inseticida, pesticidas também podem estar vindo evoluir com essa doença de Parkinson. Outro fator importante que é muito comum a gente ver é lutadores de boxe. Quando eles ficam idosos, eles evoluem também com a doença de Parkinson, justamente pelos traumas na cabeça, repetidos. Então, muitos traumas na cabeça por conta da luta podem causar a doença de Parkinson, por conta de uma lesão direta nessa substância negra e a diminuição da produção de dopamina. Então, como é que a gente vai diagnosticar esse paciente, se ele tem Parkinson ou não? Então, a gente vai fazer essa avaliação, em muitos setores. Primeiro, a gente vai avaliar a voz. O paciente com doença de Parkinson, ele fala baixo e momentaneamente. Você quase não ouve a voz dele, por conta dessa musculatura também que é utilizada para expelir o ar e sair a voz. Ela não está também funcionando adequadamente, e ele tem pausas
de acordo com a sua fala. A segunda coisa é o tremor. O tremor é um tremor em movimento ou em repouso. Porém, esse tremor ele para quando o paciente está dormindo, né? Onde o sono faz com que a produção de acetilcolina também venha a decair. Então ele não vai tremer, porque ele está em repouso ali dormindo, né? Ele não vai tremer. E o tremor ele para também quando o paciente faz um movimento. Ele está com tremor aqui, a acetilcolina está sendo usada. Na hora que ele muda e começa a fazer qualquer tipo de movimento, a acetilcolina continua sendo utilizada e para esse tremor. Os músculos, a gente vai também notar que os músculos estão contraídos constantemente, né? Uma rigidez muscular. A escrita, a gente pedir para um paciente de Parkinson escrever alguma coisa, eles conseguem escrever, mas a gente não consegue entender, né? Não consegue ler. A escrita, a caligrafia dele é ilegível. Dores nas articulações são muito comuns. A bradicinesia, que são movimentos lentos que exigem muito esforço para ser realizado, né? Eles se cansam muito rápido porque eles usam muito esforço, isso por conta de uma rigidez muscular. Marcha, como eu havia falado, a marcha do paciente de Parkinson é a marcha parkinsoniana, né? Então é uma marcha típica. Os membros superiores ficam imóveis ao deambular, onde ele tem um tronco levado para frente, os membros superiores parados aqui na frente, eles andam, né, praticamente na ponta dos pés. E alterações do equilíbrio, né? Então os idosos parkinsonianos, eles têm uma alteração importantíssima no equilíbrio, que isso é preocupante porque gera essa disfunção gera muitas quedas. Para tratar a doença de Parkinson, a gente precisa de uma conjugação de fatores, né? Onde a gente precisa entrar com o tratamento medicamentoso e o tratamento fisioterapêutico. Um não funciona com o outro. Se o paciente tomar só o medicamento, não vou conseguir controlar o Parkinson. Se o paciente só faz o tratamento fisioterapêutico, também não vou conseguir controlar o Parkinson. Então, a gente precisa que os dois andem juntos. Então, o tratamento medicamentoso, o paciente utiliza uma substância chamada L-dopa ou levodopa, né? Esse tratamento, esse medicamento é o que é mais usado. Por quê? A dopamina em si, todo medicamento ele tem a sua difusão, né? O seu transporte do sistema digestivo para a corrente sanguínea. A partir daí, essa substância ela vai chegar até o cérebro, só que ela não consegue passar pela barreira hematocefálica, né? A partir dessa barreira hematocefálica, que a dopamina não consegue subir, ela consegue apenas só descer, né? Então o paciente não pode tomar a dopamina. Toda vez que ele toma a levodopa, que é uma substância modificada que ela consegue passar por essa barreira hematocefálica, é onde eu consigo uma resposta importante para o tratamento do Parkinson. Outro medicamento que a gente pode estar, o paciente de Parkinson pode estar utilizando são os agonistas de receptores dopaminérgicos, né? São medicamentos que vão forçar
a essa substância negra a formar, a produzir um pouco de dopamina. Caso não consiga, a gente não vai ter uma boa resposta, né? Ou alguns medicamentos que são antagonistas dos receptores muscarínicos, onde esse medicamento ele vai preencher os receptores da acetilcolina. Então a acetilcolina não vai ter espaço para entrar nesse músculo. Então são esses 3 tipos de medicamentos aqui que o paciente com Parkinson tem, né, como uso. Aqui mostrando o que é mais usado, a levodopa, né, que ela vai estar chegando nessa sinapse e preenchendo essa sinapse e controlando esse movimento. No tratamento fisioterapêutico, é um tratamento bem amplo, é um tratamento, precisa ser um tratamento bem longo, porque como é uma doença degenerativa, a gente não vai ter uma ação, a gente vai ter ações momentâneas, que não vai ter uma ação a longo prazo. Então a gente sempre vai estar tratando esse paciente. Então a prevenção do aparecimento de complicações secundárias, né? Então a gente vai ter que prevenir pacientes de Parkinson que não sente dor, a gente vai ter que não sente dor nas articulações, a gente vai ter que prevenir, né? Fazendo essa manutenção dessa amplitude de movimento, desse alongamento desses músculos, né? desse fortalecimento muscular também. Máxima manutenção das capacidades cognitivas. Então, sempre a gente trabalhar a parte cognitiva, sempre a gente trabalhar a parte de coordenação motora, sempre a gente trabalhar a parte dos movimentos mais finos. Manobras de alongamento, fortalecimento muscular e tudo isso ligado com os exercícios respiratórios. A gente precisa lembrar que o Parkinson também vai afetar o diafragma, e esse diafragma, por ser um músculo, ele pode ser acometido. Então os movimentos respiratórios são importantes aí, além de trabalhar alongamento e fortalecimento do músculo esquelético. Então a principal função da fisioterapia é melhorar a qualidade de vida do paciente, porque, como eu disse antes, Parkinson é uma doença degenerativa e progressiva. Porém, a gente tratando, a gente consegue adaptar esse idoso, a gente consegue fazer com que ele tenha uma melhora na qualidade de vida. E aí a gente tem esse tratamento bem sucedido. Então aqui algumas figuras de algumas fotos de alguns idosos realizando alguns exercícios, né? E o Parkinson ele é tido como uma luta contra si mesmo, onde os movimentos, a bradicinesia é o fator mais importante para a gente ser tratado, porque é onde a gente consegue liberar esse movimento e consegue melhorar essa qualidade de vida desse paciente. Nada acontece a menos que sonhemos antes. Obrigado.